Fala galera, meu nome é Jonatas Martins, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A gente vai começar aqui uma playlist muito legal sobre resenha de livros, que eu chamei de Resenhando com Jonatas. Hoje a gente vai trazer um livro especial, mas antes disso, não esqueça de explorar aqui o nosso canal, fica à vontade aí para se inscrever, dar um like nesse vídeo e também deixar os comentários de qual livro que você quer que a gente resenhe também aqui no nosso canal. Vamos rodar a vinheta e logo em seguida a gente volta falando sobre esse livro aqui de hoje. O livro que vamos abordar aqui hoje é o livro Ego Transformado, do reverendo Timothy Keller. Para quem não conhece o reverendo, foi grande tempo pastor de uma igreja presbiteriana lá em Manhattan, chamada Redeemed Presbyterian Church, ou seja, Igreja Presbiteriana da Redenção. Mas atualmente ele está se dedicando a um novo chamado que ele tem colocado na vida dele, que é o Redeemed City to City, ou seja, de igreja para igreja, que é uma pegada mais de discipulado. E ele é autor de vários livros aí importantes, tais como Deus Pródigo. Tem um livro dele também bem interessante sobre oração. E hoje a gente vai focar nesse livro aqui, que é o Ego Transformado. Para quem ainda não leu, recomendo demais a leitura. O livro é baseado na Epístola de Paulo à Igreja de Corinto. 1 Coríntios 3, 21 até 4, 7. Em cima desse texto ele faz uma pregação expositiva para aquelas pessoas que conhecem. E ele traz alguns tópicos bem interessantes. Ele inicia falando sobre a importância de a gente entender como o ego ele é nesse mundo. Como é que as pessoas hoje estão com o ego inflado, o quanto a linguagem do mundo vem trazendo para nossos corações que nós devemos se autorrealizar, que nós devemos crescer, que nós devemos se expandir, né? Como se o nosso ego ele fosse inflando. E ele fala que a condição humana normal é essa, de ter o ego inflado. E aí Paulo vai abordando isso também com a igreja, que a igreja de Corinto era uma igreja que gostava de se vangloriar dos seus feitos, gostava de se vangloriar das coisas que conseguiam fazer. Embora fosse uma igreja dita espiritual, ela estava com vários problemas de orgulho presentes dentro da igreja. Timothy Keller divide, então, o livro em 3 partes. Primeiro ele apresenta como é a visão do nosso eu, como é a nossa visão egoísta, como é a nossa visão do nosso ego inflado. Na segunda parte, ele fala como há essa transformação do nosso ego pelo evangelho. E na terceira parte, uma parte mais prática, ele fala de como alcançar um ego transformado. Então, na primeira condição, ele fala que o ser humano geralmente tem um ego inflado, inchado, cheio de si. E ele fala que mostra uma fragilidade, uma dificuldade, mostra uma deficiência. E, na verdade, apesar de ser inflado, está vazio, é frágil e está cheio de tarefas a todo momento que fazem com que o ego cada vez mais se enche. Essa é a condição do coração humano que não é transformado pelo evangelho. Na segunda parte, o Timothy Keller ele aborda como há essa transformação pelo evangelho. Ele pega o texto de Paulo, e Paulo também comenta sobre isso, né, que a igreja precisava se transformar, deixar essa vanglória, não se vangloriar. Cita até o exemplo do próprio Cristo, que apesar de ter a sua glória, ele não se vangloriou, como vemos em Filipenses 2. Timothy Keller vem mostrando isso, que nosso ego ele tem que ser rompido, ele tem que ser quebrado, ele tem que ser deixado. Devemos parar de observar o nosso próprio eu e observar para fora de nós. E esse para fora de nós indica um esvaziamento. Devemos nos esvaziar de nós mesmos e devemos focar em Cristo Jesus, chave para o nosso caminho de vida. E aí no livro ele cita uma frase bem interessante, importante, do C.S. Lewis, né, que é outro autor que brevemente a gente vai falar também em outros vídeos aqui do canal. Ele cita a seguinte frase, vou ler aqui para vocês. A essência da humildade resultante do evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Essa é a frase do C.S. Lewis. A cerne do evangelho não é deixar de pensar em mim ou pensar no outro. É auto-esquecer-se e focar em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele ainda na segunda parte vem falando que a humildade cristã ela é diferente da humildade do mundo. A humildade cristã não busca holofote, né? Como Paulo também fala lá em 1 Coríntios. A humildade não busca holofote. Ela não busca se autopromover. Ela busca Cristo. Então, você ser humilde de acordo com Cristo é diferente da humildade que temos aí pelo mundo. Nós devemos apreciar as coisas pelo que elas são. Apreciar de uma forma simples as coisas da nossa vida, as coisas que são importantes. Devemos aproveitar e apreciar essas coisas, assim como devemos apreciar estar com Cristo. E aí na terceira parte ele vem falando como alcançar essa visão de ego transformado. Focar em Cristo. O foco é Cristo e essa é a resposta
para toda essa visão de como transformar o nosso ego, como fazer que nosso ego seja realmente transformado, seja quebrado da forma que Cristo quer que aconteça conosco. Devemos focar nele, focar menos em nós. A palavra que destaca nessa terceira parte de todo o livro, que poderíamos resumir, é autoesquecimento. Essa é uma palavra importante, uma palavra aí que podemos resumir de repente o livro em uma palavra só, autoesquecimento. Ou seja, não devemos focar em nós. Não é tudo sobre nós. Ou como alguns teóricos e teólogos falam, não é tudo sobre você. Tem inclusive músicas que falam sobre isso, né? Não é tudo sobre você, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Deus. Se você gostou dessa resenha, não esqueça de dar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e compartilhar com aquelas pessoas de repente que estavam buscando um livro aí para de repente ler nessa segunda parte. Aí já estamos chegando na metade do ano e logo as pessoas não começaram a ler nada, então com o desejo de ler um novo livro agora nessa segunda metade do ano. Então deixa aí a sugestão de você ler Ego Transformado de Timothy Keller. Deixa aqui embaixo os comentários sobre outro livro que de repente você leu e não conversou com ninguém, não tinha ninguém para conversar sobre esse livro, que a gente comenta e de repente você vai poder conversar mais e mais sobre esse assunto com a gente. Não esqueça também de acompanhar as outras playlists aqui do nosso canal. Temos fazer uma playlist muito legal sobre o livro de Romanos. Temos algumas playlists aí com temas bem fortes, temas aí variados. Então fique à vontade aí para explorar aqui o nosso canal.